Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o que é a igreja e é muito legal que eu vou falar essa parte de como a igreja é, no caso, os sinais da verdade da igreja e figuras bíblicas da igreja. E são coisas que a gente tem que prestar atenção na igreja que a gente tá, seja qual for que nós vamos estar, assim, prestar atenção, assim, nos ministérios, nos membros. E que a gente tem que ver o porquê, qual é o objetivo da igreja, que eu vou falar aqui. E vamos mostrar tudo aqui sobre a igreja. Então, vamos começar. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem causa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. A introdução é que, contar uma historinha aqui. Tânia perguntou à irmã por que ela ia todas as quarta-feiras e domingos à igreja. Não é suficiente ter Jesus no coração? Por ficar indo lá também? Luísa, irmã de Tânia, respondeu-lhe: muitas vezes tenho a consciência da presença de Deus ao meu lado e que Ele está se servindo de mim em seus planos. Mesmo quando não percebo muito bem qual seja seu plano, sinto-me fortalecida ao saber que Ele está comigo, porém sinto-me mais parte da família de Deus quando estou entre os irmãos em Cristo. Na igreja, não é só pela identificação, pela amizade e apoio nas horas difíceis. É a adoração ao Senhor em conjunto, a sensação de fazer parte de um corpo vivo, o de Jesus. Igreja é isso. No culto, adorando a Deus, unindo com os irmãos, você encontra força e inspiração para as atividades diárias. Igreja é o povo de Deus, não é um lugar, não é templo, nem tabernáculo, nem sinagoga, nem santuário. É a reunião dos santos, dos salvos por Jesus, dos nascidos de novo, dos que foram chamados para fora do mundo para estar dentro do corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo, a mistura de Cristo unindo pelo amor de Deus. Ela não é romana, nem coreana, nem brasileira, nem americana. É a verdadeira igreja universal do universo, é de Jesus Cristo. Não é de Pedro, nem de Paulo, nem de João. Ela é uma só, um só corpo, uma só fé, uma só esperança em Cristo Jesus. O ensino bíblico sobre a igreja é farto, simples e claro. Confira o que a Bíblia diz e complete os espaços em branco. Que eu vou falar aqui, né? Cristo é fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Então, Jesus deixa claro que não há outro tipo de igreja. A igreja tem que estar de acordo conforme o que a Bíblia está falando. Se a Bíblia falar, quer dizer, se a igreja falar alguma coisa assim, a nossa tradição é essa, tá? Mas e a Bíblia, o que a Bíblia fala, se tá de acordo com o que a igreja tá? Porque outra coisa que eu vejo assim, dependendo de qual igreja, tem igreja que tem uma tradição muito forte, tipo, não pode cortar cabelo, que tem essa parte mais da modéstia, né? Mas com a mulher ainda é muito rígida. E, tipo, eu vejo que a gente tem que se vestir pra Deus, claro, com modéstia, e pra Deus, né? E não para as pessoas. E eu vou falar também sobre a parte do Apocalipse que fala um pouco sobre as igrejas, que são 7 igrejas que fala o Éfeso, Coríntios e outras lá que eu não me lembro. E talvez tenha aqui, né? Se não tiver, eu posso falar. E é uma coisa interessante porque essas igrejas que são dos Apocalipse, a gente fica atento pra... as igrejas também é a gente mesmo, né? Tipo, nosso corpo aqui, o meu corpo é uma igreja, é um membro de uma igreja. E mesmo assim a gente tem que ver o que tá acontecendo comigo. Tipo, falta de amor ao irmão, ao próximo, ou das pessoas ao meu redor, lá fora, né? Então eu tenho que trabalhar com isso. E a gente tem que ver isso na gente. E depois, claro, quando a gente tiver resolvido,
A gente pode usar o irmão do nosso lado, né? Agora deixa eu voltar pra cá. A igreja é uma instituição divina, cujo fundamento é Cristo. Ele é o seu alicerce e ela jamais será destruída. A igreja só deixará este mundo para se encontrar com Cristo nos ares, e então estará para sempre na presença do Senhor. A igreja é de Jesus Cristo. Só ele pode chamá-la de minha. Ele declarou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo é o cabeça, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o constituiu. Sobre todas as coisas o deu à igreja. Nesse texto você aprende que Deus, o Pai, exaltou o Filho, Jesus, colocando-o como o cabeça da igreja, isto é, dando-lhe o lugar de chefia. Escrevendo aos irmãos Colossenses, Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. A palavra cabeça significa soberano, e a forma de Paulo apresenta o domínio presente de Cristo sobre o mundo, porque ele já havia recebido a chefia na igreja. Vou falar uma coisa aqui, que é um sermão para todo mundo, também para mim, que eu vejo hoje em dia que as igrejas estão muito, assim, muito show e menos Deus. O que acontece? Mais na parte, não só no Ministério do Louvor, mas em outros ministérios também, a gente não tá pondo Jesus pra adorar ele de verdade. Muita gente faz isso mais pra nós mesmos, pra nossa carne. Tem um nome que eu esqueci. E ter como a gente glorificasse. E eu não sei se vocês se lembram, pra quem tem mais de 50, 40 anos, que uns anos atrás, 20 anos, mais de 20 anos atrás, eu não era nascida, mas os meus pais contavam pra mim, né, que veio um reavivamento no Brasil aqui, mais de 20 anos atrás, e o que aconteceu? Tinha essa parte do Espírito Santo que movia as pessoas a se arrependerem e também outras pessoas, não só do arrependimento, mas outras pessoas se convertiam para Jesus. Então veio um monte e além disso colocava Jesus lá em cima, glorificava Jesus o tempo todo. Então tinha o amor ao próximo, tinha aquela coisa. Então esse é o reavivamento, né, das igrejas. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Se eu, assim, no caso da minha igreja, não sei se as igrejas de vocês também são assim, principalmente igreja pequena. Igreja pequena tem muito pouco jovem, tem muito idoso, mais ou menos adulto, assim, e tipo, a maioria dos jovens ou vai pra igreja com igrejas grandes, né, que tem mais show, assim, entre aspas, show. Mas também tem muitos jovens que estão lá fora, na balada, bebendo, sabe, estão perdidos. E isso, gente, é muito, vou dizer assim, uma coisa que é muito intenso, assim, uma coisa muito, eu não sei como colocar as palavras, mas, tipo, é muito horrível, porque, tipo, pô, a gente tá perdendo uma geração de jovem, tipo, uma geração de jovem indo pra condenação eterna. E a gente tem que investir nos jovens, a gente tem que voltar, colocar nosso coração ao arrependimento novamente, o quebrantamento do nosso coração por Espírito Santo, para Deus, para Jesus, né? Porque senão, gente, a gente, assim, eu sei que a gente não vai perder a igreja, mas, tipo, a gente vai perder muitas almas, vão pra condenação eterna. E, tipo, quantos jovens que estão morrendo hoje em dia e que, tipo, nem, sei lá, tiveram oportunidade de conhecer Jesus, né? E outra coisa também, também tem muito pouco jovem por causa do nosso IBGE, que são a escala do triângulo lá que fala, né, do nascimento, que, tipo, aqui no topo tá mais o adulto, sei lá, quer dizer, idosos de 80 anos, e aqui tá crianças, né, aqui jovens e os adultos. O que acontece? As crianças estão morrendo, né, vou tentar fazer aqui, as crianças estão morrendo, então até aqui os idosos estão sobrevivendo, que é bem pouquinho,
mas tem muita criança morrendo. Então a gente vê a escala de mortalidade infantil muito enorme de crianças, jovens, e é uma coisa muito preocupante. Então a gente tem que ter essa coisa de amor pro próximo, a gente tem que dobrar o joelho, orar, que uma coisa que eu aprendi também nessa semana é que orar, quebrantar o coração, tipo, ora pro seu colega do trabalho que tá trabalhando com você, ou com aquela pessoa que você já conversou no seu trabalho, no seu cursinho, na sua escola, na sua faculdade, o irmão da sua igreja, a gente tem que orar, porque, assim, Deus vai mover o coração dessas pessoas a um dia elas se converterem para Jesus e a gente aproximar delas, assim, pra ter amizade, pra gente conversar. E é bom que a gente pode pedir pra Deus, tipo, Deus, dá a oportunidade de evangelizar a pessoa, formar um lugar, um cenário para poder evangelizar ela. E quando a pessoa, ela se abre pra você, tipo, nossa, olha, eu tô sentindo isso, tô meia angustiada, tô triste, tô querendo fazer nada. Ai, aconteceu isso com a minha família. Ai, sabe, aconteceu alguma coisa com o meu cachorro. Tô com medo, sei lá, de perder o emprego, meu chefe me chama minha atenção, não sei o que, tal. Aí o que você acontece? Primeiro, você ajuda a pessoa, tipo, ajuda ela de alguma forma, o que vem no seu coração. Aí depois você pode mostrar a palavra de Deus pra ela, tipo, por exemplo, a pessoa tá ansiosa, aí você fica lá com ela, ouvindo ela falando, aí você fica pra ela, vai estar tudo bem, amanhã é amanhã, vamos focar em hoje, vai dar tudo certo, não pra ficar assim, respira um pouco, né? Aí você pode vir, olha, Jesus fala que se a gente jogar toda a nossa ansiedade pra ele é um fardo leve, então a gente não deve se preocupar, que Jesus está com a gente, ele sabe o amanhã. E aí você pode perguntar, então eu posso orar por você sobre isso, vamos, tudo bem, né? É assim que a gente também começa a evangelizar e ajudar o próximo, né? Porque, assim, vou falar uma coisa, o mundo de hoje está muito carente. Tá um caos, mas tá carente de receber o amor de Jesus. E muitas pessoas não sabem disso, sabe? E eu vou falar uma coisa, é difícil evangelizar, falar sobre o nome de Jesus. E, assim, até mesmo nos lugares onde eu vou tentar, assim, falar, né? Às vezes as pessoas colocam uma barreira, assim, né? Mas eu tô aprendendo, assim, também com essa parte de evangelismo aos pouquinhos. E o importante assim, as pessoas saberem que além de Jesus ser todo-poderoso, o Rei dos Reis, né? Que a gente deve adorar Ele, mas que também Ele vai ajudar a gente nas nossas situações difíceis. Então, vamos voltar, que eu tô desviando o assunto. Cristo é o pastor. Ora, o Deus da paz se tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Na primeira epístola de Pedro, encontramos o apóstolo pedindo ao presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Logo diante, Paulo diz: ora, logo que o aparecer, o sumo pastor se manifestar. Tanto Pedro, como autor da carta aos Hebreus, reconhece os crentes como ovelhas dirigidas pelo grande, o supremo pastor, que é Cristo. Cada membro da igreja de Cristo é uma ovelha regenerada. O grande e supremo pastor guia e protege suas ovelhas. Ele deu a sua vida por suas ovelhas. E outra coisa também, naquele assunto que eu estava falando, a gente tem que dar todo o poder para o Espírito Santo, no caso das igrejas. A gente deve se abrir para ele, assim, a gente deve se humilhar, na verdade, colocar a boca no pó, como meu pai fala. A gente tem que se humilhar, tem que se quebrantar e chorar, deixar tudo, sabe? Quando a gente deixa o pecado, a gente se torna tão leve, além do nosso choro também, que
que o Espírito Santo vem na gente, ele nos preenche. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu não sei se vocês já sentiram, mas tipo, mesmo você estando na igreja, sei lá, você lendo a Bíblia ou ouvindo a palavra, você por acaso, mesmo assim, até mesmo você tá dentro da sua casa, você já sentiu que é como se você ainda estivesse vazio? Então, é exatamente isso que tá faltando na gente, assim, que eu também vejo em mim. Que é mais o quebrantamento, oração, mais o arrependimento. E eu vejo que todo mundo deve ter isso, assim, como eu também. Tô começando já a me soltar mais, então tô aprendendo com isso. Mas é isso, gente, que eu quero dar esse recado pra vocês, falar sobre essa parte do Espírito Santo, de a gente poder se arrepender mais e quebrantar mais diante pra ele, que ele vai nos preencher daquilo que a gente tá precisando mesmo. Agora, voltando pra cá, figuras bíblicas da igreja. Para melhor compreensão do significado da igreja, a Bíblia me recorre a várias figuras comuns para descrevê-la. Conheça algumas, conferindo os textos completos. Igreja, o corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse particular. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A figura da cabeça e do corpo ilustrando Cristo e a igreja é muito apropriada. Cristo está para a igreja, como a cabeça está para o corpo. Existe uma mútua dependência entre cabeça e corpo, entre Cristo e igreja. Um depende do outro para exercerem suas funções. Os membros do corpo são independentes, da mesma forma que Cristo precisa da igreja para a realização do seu trabalho. A igreja precisa de Cristo a fim de ser capacitada para a obra. Quando o Espírito Santo precisou de missionários, foi buscá-los na igreja que estava em Antioquia. No corpo, um membro precisa do outro e depende da cabeça, que os comanda. Na igreja, uns precisam dos outros, e todos dependem de Cristo, que é o cabeça. Você, como membro saudável desse corpo, tem exercido sua função? Igreja, a noiva de Cristo. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, e a esposa é a igreja. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo ensina que o relacionamento de amor adequado entre marido e mulher deve assemelhar-se ao que existe entre Cristo e sua igreja. A igreja, como esposa, participa do amor de seu esposo Cristo. Igreja, o edifício de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus sois vós. Aqui, a igreja é comparada a um edifício que está sendo construído por Deus, cujo fundamento é Cristo. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a principal, aquela que vai alinhar e sustentar a construção. O apóstolo Pedro completa a ideia dizendo que cada membro da igreja é uma pedra nessa construção, tratando-se de pedras vivas unidas umas às outras, constituem todo o edifício, bem ajustado, santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Você é uma pedra viva nesse edifício, que ainda está sendo construído, a igreja, pela misericórdia do Senhor dia a dia. Outras pedras estão sendo colocadas nesse edifício. E, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês tomarem cuidado também, que, tipo, tem muitas igrejas de vários nomes, tipo, Igreja Nazareno, Universal, Igreja de Cristo, Igreja Jeová, não sei o que, um monte de igrejas. A questão, a gente tem que ficar focado no que a Bíblia diz. Porque, tudo bem, cada igreja tem uma tradição diferente, tem tradição, né? É como se fosse uma cultura diferente. Mas a questão é que a gente tem que ver que se essa igreja está falando sobre Jesus, se ela está falando de acordo com a Bíblia, né? No caso dos pastores também, está falando de acordo com a Bíblia, e se é para agradar tudo a Jesus, agradar tudo para Deus. A gente tem que tirar o nosso ego, tirar o nosso eu, a nossa vontade e dar tudo para Deus. Porque se a gente for fazer tudo para os homens da igreja, tudo aos pastores,
a gente não tá agradando a Deus, a gente não tá obedecendo a Deus, a gente não tá temendo a Deus, a gente tá temendo os homens. E eu falei em outro vídeo, uns vídeos aí que eu falei pra vocês, que eu vou falar sobre o temor dos homens. E é uma coisa muito importante porque também já aconteceu muito isso comigo e também tem coisa que eu tô aprendendo ainda com a vida. E é muito verdade, porque eu acho que já devo ter falado pra vocês, né, em algum dos vídeos, que quando eu era mais criança e adolescente, assim, eu nasci na igreja, sempre soube Jesus, Deus, né, essa coisa toda. Só que, tipo, quando a gente ia lá pra louvar, eu só cantava por cantar. Quando eu ia lá pra ouvir a palavra, eu ouvia pra aprender, assim, né? Quando eu era mais criança, né? No caso, escola dominical pra criança. Vou pôr mais pra frente, quando eu era mais adolescente, né? Cantava pra cantar, ouvia por ouvir, né? Só que, assim, eu aprendia muito com meus pais também, meus pais me ensinavam muito. Mas eu ainda não tinha aquela coisa, vou dizer assim, uma sensibilidade de Deus falando comigo. Que eu ficava muito nessa, tipo, nossa, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser essas mulheres, assim, né, que eu vejo nos filmes também, tipo, eu quero ser como elas, mas sei lá será que a minha vida vai ser assim mesmo? Toda hora, né, todo dia não, toda semana na igreja, no domingo, e ouvir a palavra, sentar, eu casada com meus filhinhos, né? Ai, será que vai ser assim mesmo, né? Só que não, aí depois que eu aprendi que tem mais coisa ainda, e aprendendo com outras pessoas também da igreja, né? Eu fui crescendo mais, assim, na parte espiritual, então fui aprendendo cada vez mais, porque não é só aquilo, porque aquilo que eu tava vivendo é uma religião. Eu tava fazendo de acordo o que os homens falavam pra eu poder fazer, mas eu fazia pra quê? Pra agradar os homens. Eu não fazia pra agradar a Deus. E agora que eu tô com mais sensibilidade sobre Deus, que tipo, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer conforme o que Deus quer que eu faça, quais são os planos dele, o que ele quer que eu siga. E. Ai, fugiu a resposta. É exatamente isso, entendeu? Que ele quer que eu faça. Mas não só isso, eu aprendi mais coisas que eu até anotei no meu caderninho, que Deus não é só pra gente obedecer e temer, mas tipo, que a gente deve olhar ele de várias formas. Que eu coloquei ele aqui, ó. Peraí, eu vou pegar ele. Meu caderninho do devocional. Que eu ganhei da Pitts. Só que é esse? Não, não é esse. Achei ele, gente. Ó, conhecer mais a Deus, coloquei aqui. A gente deve ter esse tipo de olhar. O esposo, Jesus como esposo. A gente acabou de falar aqui de igreja, gente. Que Jesus é o cabeça, é o esposo, e a igreja que a gente é a esposa. Então a gente tem que ter um olhar. Aí eu tenho que saber qual é o meu papel de esposa para o meu esposo Jesus. E eu tô vendo aqui no Cântico dos Cânticos, que tá no livro. Talvez eu saiba de outros livros também, que vai ser qual é o meu papel de esposa para o meu esposo Jesus. O outro papel é de Jesus, né? Ele rei, Jesus rei. Então eu tenho que saber como eu devo chegar a um rei. Se eu devo, tipo, como chegar, devo me ajoelhar, me prostrar, como eu devo me comportar diante de um rei, como eu devo me comportar ao Deus, terceiro papel, que eu falei muito sobre temer, obedecer, né? Adorar, né? Jesus, filho de Deus, tem que reconhecer que ele é um filho de Deus, mas também ao mesmo tempo ele é um rei, ele é um esposo, né? O Espírito Santo, aquele que consola a gente, mas que guia a gente. Então eu tenho que saber mais sobre o papel do Espírito Santo também. E o Pai, que a gente sabe que o Pai é aquele que nos acolhe, aquele que
nos orienta também. Se a gente for ver na Bíblia, quando Deus vai falar, tipo, Moisés, faça isso, é como se o próprio, ele, como se fosse o próprio pai, orientando a Moisés a fazer aquela coisa. Josué, Davi, tal, tal, tal. Então, gente, é muito importante a gente saber mais sobre Deus, esses papéis, sobre o que Deus faz pra gente, porque a gente vai ter um relacionamento com Deus mais profundo, mais forte. E é isso que eu não tinha tanto uns anos atrás. E agora eu tô tendo isso agora. E tipo, nossa, quanta coisa. Não, sabe quando você vê um doce? Aí você fica querendo aquele doce. Aí você descobre que tem mais coisa, tipo, fica. Nossa, é um tesouro. E você descobre um tesouro, sabe? Coisa mais bonita. Você fica fissurado com aquilo. Gente, é exatamente isso, ó. É exatamente o que Deus é. Agora vamos voltar. Igreja, o rebanho de Deus. O Espírito Santo vos constitui bispos para apacentar a igreja de Deus. Você já viu que Jesus é o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Para esse pastor tão especial, um rebanho especial é a igreja. Há um só rebanho, a igreja de Deus, há um só pastor, Jesus Cristo. Leia o Salmo 23 e veja que pastor maravilhoso você tem. Pense e responda. Que tipo de ovelha você é? Mansa, dócil, obediente? Igreja, a família de Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Outra metáfora muito interessante é a família. É uma figura íntima à igreja e à família de Deus. Por ocasião da sua conversão através de Jesus, você foi adotado por Deus e passou a fazer parte da sua família na condição de filho. Agora você é filho de Deus e Ele é o Pai de todos os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Irmão, é a palavra usada no relacionamento entre os membros dessa família, expressando uma atitude de amor, cuidado, interesse e colaboração. Amor fraternal é a característica especial de família de Deus, a igreja. Igreja, o templo do Espírito Santo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O santuário ou templo é o lugar onde Deus habita, e ele o faz através do Espírito Santo. O templo pertence a Deus, sendo o crente o santuário de Deus aonde quer que o crente vá. É portador do Espírito Santo, por isso nada que seja inconveniente no templo de Deus convém no corpo do crente. Filho de Deus, a habitação do Espírito. Agora você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você, agora, pois glorificarei a Deus no vosso corpo. É assim que você tem vivido? Agora, para fechar aqui, hoje você aprendeu. A igreja de Jesus é chamada na Bíblia de corpo de Cristo, noiva de Cristo, edifício de Deus, rebanho de Deus, família de Deus, templo do Espírito Santo. Como um corpo, a igreja tem cabeça, que é Cristo. E quando a gente fala templo do Espírito Santo, também é o nosso corpo, como eu falei. Então, a gente deve cuidar do nosso corpo, tá? Porque até mesmo a unha, o cabelo, o corpo, tudo, cara. Porque se Deus fez você, a gente tem que usar nosso corpo para glorificar a Deus, para o Espírito Santo. Esse também é o que a gente deve... não sei se é a palavra. Vou pôr assim, na forma de... não só agradecer, mas também de adorar a Deus através do nosso corpo para agradar o Espírito Santo. O último, como igreja, você é noiva de Jesus, é membro do corpo de Cristo. É um tijolo nesse edifício, é um membro dessa família. É a habitação do Espírito Santo. Então é isso, gente. Acabou aqui. Falei bastante coisa legal aí pra vocês, umas dicas. Se for preciso, compartilhe aí com os seus irmãos, compartilhe com a sua família, para ouvir essa palavra que eu dei para você do discipulado sobre a igreja. E é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. E tchau!